e também os obstáculos para o avanço dessa cultura aqui no estado. E ainda hoje você vai saber algumas curiosidades sobre o milho branco, que é conhecido popularmente como milho de canjica. No norte do estado, você vai ver que o transporte do milho está mais barato em plena colheita do grão. Tem transportadora investindo em descontos. E ainda o ataque de uma lagarta que provoca a queda das espigas de milho que já estavam prontas para a colheita. Veja agora no MT Rural. Olá, muito bom dia. Bom dia, seja bem-vindo ao MT Rural, que hoje começa falando de milho, mas não é o milho tradicional não, né? Pois é, nossa equipe visitou uma fazenda que cultiva milho branco, o popular milho canjica. Você vai conhecer agora algumas características da produção e aprender uma receita bem fácil deste doce que é tradicional nesta época de festas. Há 4 anos, o seu Ari investe na produção de milho branco, mais conhecido como milho canjica. São 150 hectares ao todo, 10% do espaço total que ele cultiva com milho comum na fazenda em Campo Novo do Parecis. Isso depende da empresa, que elas têm um X de hectare por produtor. Se há possibilidade, a gente vai aumentar, senão vai permanecer na mesma. O seu Ari se prepara para colher a lavoura, que foi cultivada entre janeiro e fevereiro. O milho branco também sentiu a falta de chuvas no primeiro semestre e teve a produtividade comprometida. Os grãos estão bonitos, só que mais leves. Ela vai cair uns 20% mais ou menos. A expectativa é colher em média 90 sacas por hectare, contra 108 do ano passado. E quando o assunto é produtividade, há uma diferença com relação ao milho amarelo. Segundo o agricultor, o potencial do milho branco é menor. Em compensação, ele vale mais, cerca de 20%. Ele tem vantagem pela diferencial de preço que ele tem. Na produtividade, ele é inferior de 25% a 30% do milho amarelo comum. O agrônomo Adilson Berti representa uma das empresas que compra o milho canjica do seu Ari. Ele explica que, além da queda da produtividade em algumas lavouras, a concorrência com o milho comum provocou redução das lavouras no país. No Brasil, é produzido de 20 a 22 mil hectares de milho branco. Só que já este ano caiu uns 10 mil, 15 mil no máximo. Não tem muito. Em questão da valorização do milho amarelo, né? Há muito procura do milho amarelo. E daí o milho branco acabou ficando mais de lado. Antes de ser consumido, o grão passa pelo beneficiamento na indústria. E é nesse processo de limpeza e moagem que o milho branco é transformado em outros produtos. A maior parte é de grãos que vão para a canjica, mas tem ainda o amido e a canjiquinha, que é o grão do milho moído de forma mais grosseira. Nesta época do ano, a procura por milho branco aumenta, já que nas festas caipiras, o doce de canjica é um prato tradicional. A dona Alba é especialista na receita e por isso vai nos ensinar como fazer uma boa canjica. São 2 quilos de canjica, 5 latas de leite condensado, 2 copos de leite em pó, 4 litros de leite e 2 cocos já ralados. Essa receita rende para 50 pessoas. O primeiro passo é colocar a canjica de molho na água. Não importa a quantidade, desde que ela fica de 12 a 13 horas de molho. Ela fica mais cremosa, fica mais molinha. Depois de descansar na água, a canjica vai para a panela de pressão por até 40 minutos. O ponto certo, você pega aqui um grãozinho, e daí você pega ela e corta ela. Se ela tiver de cortar ao meio, ela tá ótima para temperar. Depois, em uma outra panela, coloque a canjica em fogo médio e aos poucos adicione o leite, o coco ralado e o leite condensado. Não esqueça de ir mexendo bem, para não grudar no fundo da panela. Em uma vasilha à parte, dissolva o leite em pó com 2 xícaras de leite. Em seguida, acrescente a mistura na panela. Esse é o toque especial da canjica da Dona Alba. Mais 10 minutinhos no fogo, está pronto. Vou colocar nessa vasilha aqui. Quanto mais ela descansar, fica bem mais saborosa.
Agora, quem resiste a uma canjica, né? A gente viu que é uma receita simples e que leva bastante leite. E olha, por falar em leite, a entre-safra está só começando, mas os reflexos da seca já atingem a produção. A captação caiu e os preços do produto estão em alta. Nesta época, a boa nutrição do rebanho é essencial para que os impactos na produtividade da vacada não sejam muito grandes. Pois é, olha, esse assunto foi tema de encontros técnicos esta semana na região sudoeste. Foram 4 dias de campo realizados nos municípios de Araputanga, Salto do Céu, Figueirópolis do Oeste e Pontes e Lacerda. Cerca de 600 produtores participaram da ação, organizada pela Cooperativa Agropecuária do Oeste de Mato Grosso, que tem mais de 1.100 cooperados na região. Em foco a alimentação e o manejo do rebanho leiteiro. O objetivo é levar assistência técnica aos produtores na busca por melhores resultados. E esse acesso a novas informações é sempre importante para melhorar a produção em qualquer atividade. Pensando nisso, é que o Circuito AproSoja realiza até agosto uma série de reuniões com produtores de todas as regiões do estado. E em discussão o cenário macroeconômico e as possibilidades de crescimento mesmo durante a crise. Leila olha para o céu como se perguntasse: será que a chuva virá no momento certo e na quantidade ideal? É que nos últimos 3 anos, a seca causou perdas na fazenda dela em Jaciara. O tempo influencia diretamente o desempenho do campo, mas uma boa safra também depende de planejamento. O próximo cultivo de soja se aproxima e a agricultora já está se preparando. Um ano provavelmente de muita chuva, talvez chuva não no início, mas muita chuva em janeiro. Então você já vai ter outras questões, né, falta de claridade, que você vai ter que estar alimentando a sua planta para enfrentar essa possível falta de claridade. Existe também a preocupação, voltando para o planejamento, de como que vai ser essa colheita, né? Que a gente já sabe que provavelmente vai ser uma colheita com muita chuva. Para ajudar a Leila e todos os produtores nessa missão de realizar o melhor planejamento possível para a próxima safra, que a AproSoja, o Senar e os demais parceiros realizam a 11ª edição do Circuito AproSoja. Esta semana, a caravana passou pela região sul do estado. Nossa tarefa aqui é informar, né? Então nós vamos estar falando sobre as questões externas, a questão do Brexit, que é a saída da Grã-Bretanha da União Europeia, que impactos pode trazer para nós, do ponto de vista macroeconômico. O balanço das ações da AproSoja e a importância da qualificação profissional também fazem parte da programação. A gestão das propriedades é um assunto que o produtor esse ano tem que levar muito a sério. Nós tivemos em Mato Grosso quebra de safra de soja, quebra de safra de milho e agora uma crise política e econômica que afeta todo o negócio dos produtores em Mato Grosso. A gente está mostrando o que o mundo espera do Brasil, né? Quer dizer, esse crescimento que a gente vai ter que produzir até 2050 1 bilhão de toneladas de grãos. Hoje nós produzimos apenas 200 milhões, nós produzimos 7% só do todo o alimento do mundo. Nós vamos ter que produzir quase 20%. Então o cenário, ele vem, a mensagem que a gente está dando é o seguinte: você precisa qualificar pessoas, o campo precisa ser melhor qualificado, as pessoas precisam aprender a usar toda essa tecnologia hoje que está disponível. Até o dia 19 de agosto, o Circuito AproSoja vai passar por mais 17 municípios do estado, levando informações importantes que podem ajudar na tomada de decisão para a próxima safra. É um circuito de palestras que vem direcionado às novas tendências mundiais. Eles vêm dando uma ênfase muito grande ao novo formato de produção de alimentos. Traz inovações que todo ano a agricultura ela é muito ativa, então a gente fica sabendo o que está acontecendo, a necessidade de mercado, o consumo mundial. Bom, e a partir de amanhã o circuito percorre as regiões Norte e Médio Norte, passando pelos municípios de Sinop, Vera, Sorriso, Lucas do Rio Verde, Tapurá e Nova Mutum. E no próximo bloco, a lagarta que derruba as espigas de milho secas, prontas para a colheita. Você vai saber o que os pesquisadores dizem sobre o inseto que virou motivo de preocupação em algumas fazendas. O ataque de uma lagarta nos milharais do médio norte do estado chamou a atenção de agricultores neste período de colheita. O milho já estava pronto quando um produtor de Nova Mutum percebeu muitas espigas pelo chão e descobriu a presença dessa lagarta chamada eláfria, que já é alvo de pesquisas há alguns anos. Nesta safra, o agricultor Olívio Brancaleone plantou 800 hectares de milho. A seca prejudicou os rendimentos da lavoura e a produção foi quase 50% menor do que ele esperava.
Não bastasse isso, ainda teve uma surpresa no final do ciclo, quando se preparava para colher uma área de quase 200 hectares. Apareceu a lagarta aí derrubando a espiga depois de pronto ainda, né? Para ajudar mais o prejuízo. E aí o prejuízo foi maior? Aí aumentou o prejuízo. Só na lagarta é ter perdido uns 10% aqui. O resultado foi esse. Mesmo depois da passagem das máquinas, fica fácil juntar as espigas que ficaram pela lavoura. A lagarta encontrada no milho do seu Olévio fez buracos na base da espiga, provocando a queda. Ela é do gênero Elafria e estudada pela Embrapa Cerrados desde 2013, quando surgiram os primeiros relatos de ataques nas plantações. Embora atrapalhe a colheita, os pesquisadores não tratam o inseto como uma praga. A gente está fazendo um trabalho de levantamento, de entender, de descrever esse grupo de espécies no agroecossistema, principalmente na época seca. Existem vários relatos de ocorrência em várias plantas hospedeiras, mas, de novo, isso não quer dizer que é uma ocorrência impactante. E essa ocorrência impactante ela tem que ser avaliada antes de qualquer tomada de decisão, porque com certeza não vai ser uma espécie fácil de controlar. De acordo com os pesquisadores, essa lagarta pode permanecer durante várias safras na palhada do milho, que ela usa como alimento e também esconderijo. Além disso, pode estar em plantas hospedeiras, como o algodão, a soja, até a cana-de-açúcar. Mas ainda não há comprovação de que a lagarta se alimente dessas culturas. Na Fundação Rio Verde, em Lucas do Rio Verde, o ataque dessa lagarta foi relatado em safras anteriores, principalmente em anos muito secos. Não tem como você entrar com um produto específico para ela. Você tem que manejar as outras pragas presentes e fazer o monitoramento da sua lavoura, desde o momento da instalação até o momento da colheita, para você saber o que está acontecendo na sua área. Na lavoura do seu Olévio, a orientação agora é catar as espigas que sobraram. É um milho que daí vai ser erva daninha na soja e a fonte ali de inóculo, que é a lagarta, vai virar fupa e transformar a borboleta, que são novos ovos e mais lagartas. E a população dela nós podemos reduzir coletando essas espigas e tirando do campo, porque senão eu posso estar aumentando a incidência dessa lagarta para as próximas safras. Bom, ficou alerta aí. Por falar em milho, a colheita chegou à metade da área plantada aqui no estado. São mais de 2 milhões e 100 mil hectares já colhidos, viu? E com a queda acentuada da produtividade nesta safra, menos grãos estão saindo das lavouras. O setor de transportes já sente o reflexo. Uma cena incomum. Em plena época de colheita do milho, caminhões parados. Só nesse ponto de frete, em Sinop, são dezenas deles. O principal motivo é a quebra da safra no estado, causado pela seca entre março e maio. Com as lavouras produzindo menos, a demanda pelo transporte dos grãos caiu. Em função do volume de produto que existe, acaba tendo menos produto nesse período para se transportar. Então, acaba caindo o preço desse frete por excesso de oferta de caminhões. Além do menor rendimento das plantações, alguns agricultores também estão segurando a produção no campo. Como o produtor sabe que houve uma produção inferior aos outros anos, ele quer barganhar no preço. Obviamente é a moeda dele, ele necessita fazer isso para fechar as contas dele. E o resultado disso é o frete do transporte mais barato em um período onde normalmente acontece o contrário. Em algumas rotas, a redução passou de 10%. O transporte de uma tonelada de milho de Sinop até Santarém, no Pará, por exemplo, custa hoje R$ 245. Em maio, no início da colheita, custava R$ 280. O frete para Santos, em São Paulo, também caiu, de R$ 360 para R$ 330 por tonelada. É difícil porque o óleo mais caro que nós temos no Brasil é Mato Grosso, né? Pedágio puseram à vontade, então nós não estamos tendo condição de trabalhar. Com a baixa procura pelo serviço, tem transportador apelando para o desconto para tentar fechar negócio. A gente tem valores, claro, padrões, que seriam valores interessantes a ser seguidos, mas diante a falta de trabalho, a falta de fretes, a falta de serviço, acabamos sempre dando um desconto para até mesmo conseguir trabalhar. Chega a quanto até? Varia muito do momento da negociação, mas chega de 5% a 10%.
Retomar a produção de trigo aqui em Mato Grosso, será que isso ainda é viável? Depois do intervalo você vai ver que tem bastante gente apostando que sim e trabalhando firme para encontrar tecnologias para a atividade no estado. Terra da soja, do milho, do algodão, será que ainda há espaço para o trigo nessa lista? É uma pergunta que divide opiniões, mas quem acredita no potencial da triticultura se desdobra para tornar a atividade atrativa aos agricultores. Olha, a pesquisa já provou que em áreas irrigadas ou de sequeiro a cultura pode ser rentável, mas é preciso incentivo para ver novamente os trigais se espalhando pelo estado. O pequeno trigal reúne cultivares indicadas para o cerrado. São 7 e todas com bom potencial produtivo. Nós estamos estimando que os melhores materiais, pelo menos os 4 melhores materiais, vão estar acima de 40 sacos por hectare, como elas já aconteceram no ano passado. Estamos em um campo de validação de tecnologias, onde o desempenho de materiais já disponíveis no mercado é avaliado. Quem acompanha de perto a evolução das plantas é o seu Hortêncio, agrônomo e pesquisador da Embraer. Este senhor de 72 anos é um dos maiores defensores do plantio do trigo em Mato Grosso. E não é de hoje. Em 79 eu fiz e coordenei o primeiro dia de campo de trigo com as variedades Jupateco, a BH 1146, a IAC5 Maringá, hoje você está vendo a IAC 388 aqui, mas eu comecei com a IAC5. Tudo isso é um pouquinho da minha vida aqui dentro do Mato Grosso. O seu Hortêncio lembra que a cultura já ocupou grandes áreas no estado, com destaque para a região de Alto Taquari, mas perdeu força a partir da década de 90, quando o governo federal extinguiu a Comissão para a Compra do Trigo Nacional. A CETRIM fixava os preços e direcionava a produção. E sem ela, na avaliação do pesquisador, os agricultores ficaram dependentes da decisão dos moinhos, que acabaram dando preferência ao trigo importado, que chegava mais barato ao Brasil. O objetivo do moinho é a lucratividade dele. Não é desenvolver o país, não é dever de moinho nenhum desenvolver o Brasil. Desenvolver o Brasil é um dever de Estado, do governo. Naquela época nós chegávamos a produzir 85%, 90%. Eu diria que 85% com segurança absoluta era trigo brasileiro que nós nos alimentávamos. Hoje não chega a 50% o consumo nacional com trigo brasileiro. E isso realmente é um tiro no pé que o país está dando. Nos últimos anos, o cultivo de trigo em Mato Grosso ficou confinado a algumas áreas de sequeiro e outras poucas irrigadas. A produção era absorvida pelo único moinho instalado no estado, mas a fábrica, que fica em Cuiabá, recentemente fechou as portas e os agricultores abandonaram a atividade. Mesmo assim, a convicção de que ainda há espaço para o trigo por aqui alimenta o seu Hortêncio. Um exemplo para quem vê pela primeira vez o desenvolvimento de um trigal. É inspirador, né? Contagiante, essa alegria dele, você vê, trabalhou a vida inteira com o trigo. Espera a gente que ele ainda possa ver o estado do Mato Grosso sendo um grande produtor de trigo. O Diego é técnico agrícola e está seguindo os passos do seu Hortêncio. Aprende na prática os segredos e desafios para o bom rendimento do trigo no cerrado. Aliás, das 7 cultivares em análise, 2 nunca tinham sido plantadas em áreas de sequeiro no estado, a BRS 404 e a CD 1252. Essa 404 é um material que a Embrapa está lançando, é um material de trigo pão, tem uma certa tolerância à brusone e ela vem vindo aí praticamente com o aval da instituição oficial de pesquisa Embrapa, o que nos dá uma segurança grande que esse material, como você vê, está adaptado para essa região. E a 1252 eu vou poder falar um pouco mais sobre ela daqui 2 anos, quando eu tiver segurança de que ela está pronta, mas você viu aí, ela tem grãos, ela está normal, a brusone não pegou ela, nós seguramos e ela tem uma produtividade possivelmente acima de 40 sacos por hectare também estimada por nós. Todas as cultivares foram plantadas em março. A área recebeu aplicações pré e pós-emergentes de herbicidas e 4 preventivas de fungicidas. Também apresentaram tolerância ou resistência moderada à brusone, uma das principais doenças de espiga de trigo, que provoca a queda da produtividade. É uma doença que ataca o colo da espiga, né? E ataca a própria espiga. Então ele aborta a flor. No ele abortar a flor, a espiga não produz grão. Mas como você vê, com as tecnologias que nós estamos usando, ela já está aqui praticamente dominada. 85%, 90% da brusone nós conseguimos segurar aqui.
A área em que estamos fica em Campo Verde e pertence ao Instituto Mato Grossense do Algodão. Perto dali, tem mais gente apoiando o cultivo de trigo no estado. Este canteiro é hoje o único aqui em Mato Grosso destinado à realização de pesquisas com trigo de sequeiro. Cada plaquinha como esta indica um material diferente, vindo de outros estados e também de outros países. O trabalho aqui é acompanhar e descobrir o comportamento de cada material deste sob as condições principalmente de clima e de solo aqui da nossa região. E assim, quem sabe, no futuro, encontrar novas cultivares de trigo indicadas para o nosso estado. As pesquisas começaram em 2013 com o plantio de 990 materiais. De lá para cá, 770 já foram descartados. Em torno de 2 a 3 anos a mais de pesquisa, devemos chegar a 5, 6 materiais que possam ser utilizados aqui no estado do Mato Grosso. Além das pesquisas, o trabalho de validação também é feito por aqui. Este ano com 4 cultivares, semeadas em abril. A perspectiva de um bom rendimento, mesmo diante do plantio mais tarde, confirma a cultura como uma boa opção para a segunda safra. Ele resistiu mais a esse déficit hídrico quando a gente compara com o milho, né? Saindo da nossa janela de plantio do milho, o trigo seria uma ótima opção para o produtor aí nessa rotação de cultura. E para o pesquisador que dedicou mais da metade da vida aos estudos relacionados com o trigo, o resultado conquistado e o empenho empregado hoje são passos importantes para o amanhã. De um dia para a noite, Mato Grosso pode se transformar de um produtor pequenininho de trigo num grande produtor de trigo. Isso é uma questão simplesmente de haver uma política pública que dê viabilidade econômica. Porque a parte técnica, vocês estão vendo, está pronta. Que é a parte mais difícil, que demora mais tempo. Agora é uma questão de decisão de política pública. Essa é rápida, é só o governo decidir. Vamos colocar um preço mínimo e tal, e incentivar o plantio. Muito legal, parabéns aos pesquisadores, principalmente aí ao seu Hortêncio por todo esse trabalho. Quer dizer, é uma história de vida, uma garra muito grande, uma vontade de ver o trigo de fato espalhando aqui para Mato Grosso. O MT Rural de hoje fica por aqui, uma semana produtiva a todos, até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!